Pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. Começamos aí mais uma palestra do nosso ciclo de palestras da Regional Beni Noroeste Paulista. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que todos verifiquem as suas conexões, seu áudio, seu vídeo, né? E para que todos possam se preparar aí para essa palestra aí com os profissionais, os doutores empresariais, né? Os doutores aí, os médicos das empresas, né? Os contadores. Aí passando para vocês o nosso tema, a gente vai tratar, primeiramente, a gente vai falar sobre alguns temas específicos, né? O nosso tema da palestra aqui é a importância do contador durante a pandemia. Eu vou estar mediando aqui essa palestra, né? Junto com esses profissionais aí que cederam o seu tempo aí para uma véspera de feriado. Queria agradecer já de antemão a disponibilidade deles, né? Que diante de toda essa correria aí dos contadores, né? Que a gente sabe que hoje o contador foi um dos profissionais que, juntamente com a saúde, não pararam, né? Então, muito pelo contrário, tiveram 3, 4 vezes mais trabalho, né? Por conta dessa correria, MP atrás de MP, né? Mudanças, né? Correria por conta de férias, né? Então, a gente sabe de suspensões, né, de rescisões, né? Então uma série de detalhes aí importantes aí que a gente teve a gente sabe que a gente teve essa questão, essas mudanças e foi uma correria muito grande, né? Eu vou apresentando cada um de vocês, cada um para conduzir a sua palestra. Também quero dar as boas-vindas aí ao diretor consultor Vinícius Montanher, ao diretor executivo do Beni Noroeste Paulista, André Mantovani, que também está presente, né? E ao diretor consultor também, que vai ser um dos palestrantes também, juntamente com os demais palestrantes, que a gente vai apresentar, Carlos Eduardo Briguente. Como eu disse, meu nome é José Daniel, diretor executivo também do Noroeste Paulista, e a gente vai falar sobre a importância do contador na epidemia. Vamos começar essa palestra com o nosso primeiro palestrante aí, com o tema da palestra dele, Contabilidade Gerando Resultados na Crise, o Anderson Felício. Nome dele, Anderson Rodrigues Felício, ele está na empresa Felício Assessoria Contábil, tem 15 anos aí de mercado, sua cidade é São José do Rio Preto. Algo que ninguém sabe sobre o Anderson Felício: contabilidade está na vida dele desde os 13 anos de idade. Então, começou bem cedo aí. Depois eu quero saber qual foi a primeira atividade que o Anderson fez na contabilidade. A página dele aí, para quem quiser ter mais informações. O seu Instagram também, que ele é bem movimentado, aí ele faz algumas lives também bem bacanas, ele vai poder, de repente, falar um pouquinho no final. @Anderson Felício e @Felício Contabilidade. Felício, tá na escuta aí, meu amigo? Sim, meu querido, tudo bem, Zé? Opa, maravilha, isso aí. Aí só ficou essa dúvida aí, começou 13 anos na contabilidade, Felício? Fala para mim aí. Trabalhava no departamento trabalhista, né? Departamento pessoal do escritório do meu pai, cara. Desde os Caramba, 13 anos já começou a trabalhar já. que legal, legal. Graças a Deus, né? É assim que a gente adquiriu a experiência, né? É isso aí, experiência é tudo, meu amigo. É muito importante aí para a gente começar. Felício, o palco é seu, meu amigo. Você tem aí seus minutos para nos explicar. Beleza. Primeiramente, Zé, gostaria de agradecer ao convite, dizer boa noite a todos, saber desse projeto do BNI Online, que é um projeto que visa ajudar os empresários. E aqui estamos, nós contadores, né, nessa importância, né, passando a nossa importância nesse momento de crise. E aí eu quis trazer um tema hoje para a gente discutir, que é a contabilidade gerando resultados nessa crise. Nesse momento que estamos vivendo, a gente lá da Felício Contabilidade trata a contabilidade como uma ferramenta de gestão empresarial, gestão financeira, e a gente utiliza essa ferramenta, a gente trabalha com os nossos empresários com essa ferramenta como uma tomada de decisão, para que a gente tenha uma tomada de decisão mais assertiva, já que muitos
quase todos os indicadores estão contidos dentro da contabilidade ao sabermos analisar. Então, nesse momento, trouxemos então a contabilidade gerando resultados na crise. É um tempo curto, mas queríamos explanar algumas situações. Como o primeiro tópico seria cenário, o segundo tópico, fluxo de caixa, o terceiro tópico, relacionamento e, por fim, uma dica que seria a reserva de emergência. Por favor, Zé. Então, quando a gente fala de cenário, a gente está querendo dizer, no primeiro passo, é fazer uma análise do cenário econômico atual hoje da sua empresa. Você, empresário, deve olhar a sua empresa, como que está o cenário atual da sua empresa. E nisso, e quais as perspectivas, né? Tanto de crescimento quanto de queda durante a crise. E isso vai te ajudar a ter uma visão mais estratégica da sua empresa, mediante ao mercado que você vai enfrentar nesse período de crise. E a hora que a gente fala em analisar o cenário econômico atual, a gente sempre pede para todos os nossos empresários que são assessorados pela nossa contabilidade em fazer 3 cenários: o pessimista, o moderado e o otimista. Mas só que dentro desses 3 cenários, a gente sempre fala para o empresário verificar o período desse cenário. Quanto tempo esse cenário vai durar? Então, é muito importante que vocês tenham, quando for fazer esses 3 cenários, citem o período, ou prevejam o período dessa pandemia. A gente fala, então, Anderson, como criar o cenário, então, mediante essa economia? O cenário mais pessimista é aquele cenário que quanto menos receita você vai ter, que ninguém vai te pagar, ou menos vendas você vai ter, e aí você já começa daí o princípio de menos caixa você tem, algo do tipo. O segundo é o moderado, que você está tendo alguma receita mediante alguma atividade que você já venha fazendo, ou venha fazer, e o terceiro é o otimista, que você não será tanto abalado por essa crise. Como eu disse, nesse cenário vale muito importante a gente prever o período. Então, a gente fala para os nossos clientes prever 1 mês, ou 3 meses e até 5 meses, porque há de concordar conosco que a gente não sabe o tempo dessa crise. A gente não sabe por quanto tempo perpetuará essa crise, e por isso, ao criar esse cenário, nós sempre orientamos a todo mundo, se possível diariamente, né? Porque como a gente estava discutindo, muda diariamente alguma situação empresarial na qual tem um benefício ou não. Mas, se possível, pelo menos uma vez por semana, revise e acompanhe esses números, porque são lá que vão estar, a hora que você cria esse cenário e você começa a planejar, é ali que vai estar contida a sua decisão mais assertiva. Por favor, Zé. Então, ao falar do cenário, a gente, consequentemente, já vem falando do fluxo de caixa. Porque quando a gente imagina um cenário, a gente está falando do cenário financeiro daquela empresa. Em qual situação aquela empresa se está enquadrada. Então, primeiramente, vamos lá, o que é um fluxo de caixa, Anderson? Fluxo de caixa é o que mede a movimentação de entrada e saída da sua empresa. Esse fluxo de caixa que significa tudo que você tem a pagar e tudo que você tem a receber. Então, na hora que a gente fala de um cenário de 3 meses, de 5 meses, a gente tem que levantar tudo que a gente tem para pagar e tudo que a gente tem para receber, para aí sim a gente entender essa movimentação financeira do nosso negócio. E verificar, mediante essas informações, quais as necessidades daquela empresa para tomada de decisão. A hora que ele verifica que o gap é de um financiamento empresarial, ou que um gap poderia ser o financiamento da folha de pagamento, já que a atividade dele é uma prestador de serviço, isso tem muito alto, ele identificando o cenário, ele vai entender qual a decisão tomar. Por quê? Porque ele já previu aquilo ali, e aí a hora de, como os nossos amigos vão falar sobre o diferimento do DAS, fundo de garantia, todas as medidas que o governo vem tratando, aí sim você consegue entender e com calma analisar os resultados, e não dependermos só do achismo. Porque é isso que é a dificuldade do empresário, é a hora que ele usa essa ferramenta certa, apertar o parafuso certo. Não adianta a gente não ter o conhecimento. A gente até brinca aqui que apertar um parafuso na mão é difícil, mas a hora que a gente tem uma chave de fenda fica mais fácil. E a hora que a gente tem uma parafusadeira, o parafuso se torna leve. Então, é saber também, além de adquirir o conhecimento, aplicar isso. É isso que a gente traz na contabilidade. Então, mediante isso, a gente começa, o empresário tem uma visão mais ampla e estratégica do negócio dele. E ele consegue planejar as ações. Ao planejar essas ações, ele vai conseguir, através da contabilidade, medir essas ações e quais os resultados dessas ações. Por isso que a gente falou
que o nosso tema é contabilidade gerando resultados na crise. Porque pode ser que nesse momento, você que nunca teve uma proximidade à sua contabilidade, comece a adquirir essa proximidade, porque, volto a dizer, é ali que temos os médicos da sua empresa. É ali que está contido as pessoas que vão ajudar a você a tomar uma decisão mais assertiva. Um planejamento, por favor, Zé. Um planejamento de ação que a gente está tratando com os nossos clientes é o relacionamento. O que seria isso? Como fazer isso? Imagina que o relacionamento, a gente já sabe o grau de importância que tem hoje para o microempresário e o empresário de pequeno porte. Eu acredito que é com esses empresários que a gente está falando, porque os outros grandes empresários têm o seu contador, têm a sua equipe, têm a sua equipe de liderança, tem muitas pessoas para lhe ajudar a tomar decisão. Mas quando a gente fala em fidelizando o cliente, é esse o momento que a gente liga para o cliente. Independente da atividade, independente do que você vê, ou independente de como você quer. Crie uma lista para você identificar e se relacionar com ele. Na verdade, não é você vender, é você estar de prontidão em ajudar. É essa proximidade que a gente faz aqui na Feliz Contabilidade, porque é uma forma que a gente, quando estar próximo, a gente enxerga, em vez de só problema, a gente enxerga também que talvez tenha ali uma oportunidade de negócio para a gente ajudar eles a melhorar aquilo e aí sim dar as informações necessárias. E aí a gente pergunta, Anderson, mas qual a importância então de uma ação dessa? Eu só quis dizer que essa é uma ação que a gente está sugerindo para que todos os empresários tenham, porque a gente vê que é comum o PJ fazer negócio com PJ. Mas nesse momento de crise, muitas pessoas são as pessoas que estão envolvidas atrás do negócio que estão passando a dificuldade. Então é hora de você ligar para ela para saber quais as necessidades dela e como você vai ajudar aquele teu cliente naquele momento de crise. Aí, qual a importância então disso? Ajudar a manter o caixa da empresa. Pense que a hora que você cria esse vínculo, esse empresário dificilmente, ou esse cliente dificilmente vai esquecer você. E talvez em alguma outra oportunidade ele vai comprar de você. Então, consequentemente, você vai manter o caixa. Hoje mesmo vimos no programa aqui da TV Tem, falando a respeito de bares que se reuniram em fazer voucher. Estão fechados, mas voucher de desconto para quando eles retomarem. Então, tá vendo? Tá aí uma oportunidade e é onde a gente vê a importância de você estar próximo do seu cliente para ajudar se aquele fluxo de caixa dele vai ser favorável, se aquela aquisição daqueles vouchers de desconto vai ter a capacidade produtiva da sua empresa. Então, é isso que você tem que chegar próximo do seu cliente. Isso, consequentemente, aumenta o potencial de indicação dos seus clientes e profissionais se tornam referência e criam uma marca forte no mercado. Quando a gente tem relacionamento, pode ser que a gente passe pela crise, mas eu tenho certeza que as empresas grandes, ao ter esse relacionamento, elas criam um vínculo. Então, elas vêm para te ajudar. E isso faz com que você lembre dela e fortaleça essa marca no mercado. Por favor, Zé. E o nosso quarto tema é o que a gente sempre fala para os nossos clientes. Ok? A crise está aí. A gente tem que olhar a crise, então, como um momento de oportunidade e passar todas. E a gente gostaria de plantar uma semente a todo mundo que estiver ouvindo, para que ela seja cultivada, para que quando houver outras crises que irão vir, eu tenho certeza disso, todo mundo sabe que essas crises podem ser internacional, pode ser municipal, pode ser nacional, enfim, ou até mesmo pode ser crise da empresa, individual, por alguma emergência que ela tenha. Então, é hora de a gente pensar no futuro também dessas empresas. O empresário só se sente mais fortalecido na hora que ele começa a pensar e projetar o futuro estrategicamente. E aqui vai uma estratégia contábil. Reserva de emergência. Anderson, mas o que é reserva de emergência? É aquela reserva que a gente teria o valor no nosso caixa ou no nosso, vamos falar assim, no nosso ativo, né, que todo mundo já sabe, como uma reserva para emergência. Anderson, mas é uma provisão de 13º, férias? Não, nós não estamos falando além de provisão, que é um recurso que muitos empresários não usam, é um recurso a mais, é um recurso de emergência. Muitos me perguntaram quem deveria ter. Eu falei, você é empresário? Sim, então você tem que ter. Não adianta a gente ficar planejando dia após dia sem ter esse planejamento estratégico na nossa empresa. Então, essa é uma dica de ouro que a gente está trazendo aqui, para que a gente, pelo menos, impacte, nem que se for 1 ou 5 pessoas, ou 10 pessoas, ou mais pessoas possíveis, é isso que a gente quer trazer com a contabilidade. Então,
De quanto, aí agora vem uma pergunta mais técnica, de quanto deve ser essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência a gente está orientando os nossos clientes de que seja de pelo menos 6 meses. Esses 6 meses já dariam fôlego para a empresa se estruturar e pensar com mais calma no momento que está vivendo, para aí sim tomar as decisões mais assertivas, que é o nosso foco. Então, Anderson, mas 6 meses de faturamento? Não. Lembre-se que faturamento é uma coisa, lucratividade é outra e despesa é outra. É 6 meses de custeio daquela ação, de tudo que você precisa para custear a sua empresa num período de 6 meses, para ela sobreviver. Então, fica a dica. A nossa dica é, faça uma reserva de emergência, que certamente outras crises virão, e a gente sempre tem que tirar proveito da crise que a gente está, para a gente planejar o futuro e conseguir com que a empresa nossa não morra e tenha uma vida mais saudável, né, Zé? Igual a gente estava falando em relação a ser os médicos da empresa. Eu acho que aí é uma dica que, imagine um cidadão indo no médico, ele te fala o que você tem que fazer, mas você não faz. A consequência pode ser a morte. É a mesma coisa que a gente está aqui como os médicos da empresa para trazer informações e conhecimentos técnicos para que você sobreviva com a tua empresa nessa crise e, consequentemente, adquira uma musculatura mais forte para, após a crise, começar a correr e não tentar se salvar, ok? Então, Zé, por favor. Então, só repassando, eu gostaria de fazer a conclusão. Olhe seu cenário, veja o cenário na onde você se enquadra e planeje o seu cenário dos três principais, pessimista, moderado e otimista. Baseado nesse cenário, com prazo de tempo, olhe o seu fluxo de caixa. E aí sim você começa a planejar as suas ações em cima. Uma dica das nossas ações é o relacionamento, que a gente frisa muito aqui, porque hoje, com a era digital, está muito aflorado outras situações, então a gente precisa manter o relacionamento, que é isso que faz a diferença hoje em qualquer negócio, acreditamos. E por fundo, a nossa sementinha de dica de ouro, reserva de emergência. Faça sua reserva de emergência. É uma sementinha que eu quero que vocês cultivem, plantem, e a hora que vocês verificarem, vai ter uma crise, vocês vão estar coletando frutos e estar saindo na frente dos seus concorrentes. É isso que tivemos que trazer, Zé. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar com pessoas que estão aqui querendo adquirir conhecimento, porque eu acho que é isso que fazem essas pessoas saírem na frente e sim passar por esse momento de crise, de plena segunda-feira, véspera do feriado, está aqui nos ouvindo. Legal, Anderson. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Excelente explicação, muito bacana. É importante, né, falar sobre a questão, não só... É um momento que a gente estava assistindo até uma palestra agora recentemente, que o palestrante falou, esse é o momento de vocês, de o empresário vender ainda mais, né? Para ter o mesmo resultado, né? Vender 10 vezes mais para talvez ter o mesmo resultado que antes, né? E também eu escutei ainda hoje que ainda o dinheiro está circulando, né? Então você tem que saber aonde que ele está para poder captar. E também eu acho que tem essa que você falou aí sobre fluxo de caixa, saber fazer essa leitura, a reserva de emergência, procurar seu contador aí, é importante. Esqueci de uma pergunta até que eu faço para todo mundo, né? Quem olhou sua última DRE no mês passado, dos 3 últimos meses, para planejar para frente? Então, quem é que perguntou sobre essa DRE e olhou ela com carinho para tomar mais decisão? Então, essa é uma pergunta que a gente que faz, todo mundo fala, opa, eu preciso usar a contabilidade como verdadeira contabilidade numa tomada de decisão. Exatamente, bem lembrado. E também só até complementando aí, Anderson, deixar para as pessoas aí, o Anderson está à disposição também para tirar dúvidas. Eu peço que vocês aí, a gente tem um bate-papo aí, tá? Deixem suas dúvidas que no final a gente vai passar aí logicamente que a gente não vai conseguir responder aí todas, né? Mas vamos procurar responder o máximo aí de dúvidas que tiver. Peço que vá no bate-papo lá, tirem suas dúvidas aí, que com certeza o intuito desses profissionais aí é estar passando a orientação para vocês, para que vocês possam tomar a maior decisão, a melhor decisão, né? A melhor decisão nesse sentido. Tá bom? Obrigado, Anderson. Perfeito, Zé. Eu que agradeço. Fica aí com a gente, que daqui a pouquinho tem as dúvidas no final aí para responder. Vamos ver os outros médicos. Vamos ver os outros médicos aí. Vamos falar agora sobre a nossa próxima médica, né, da contabilidade, a Cidinha Lemos. Cidinha está escutando a gente aí? Deixa eu ver se a Cidinha está escutando.
Deixa eu habilitar aqui o microfone dela. Pronto, Cidinha, com você agora, hein? Estou ouvindo, Daniel. Opa, Tranquilo. maravilha, vamos lá. Cidinha Lemos, ela é da empresa CL Contabilidade, está há 22 anos no mercado. A cidade aí é Olímpia, São Paulo. Algo que ninguém sabe sobre a Cidinha, já quis ser astronauta. Legal, Cidinha, bacana. A página dela aí, Cidinha, www.cidinhalemos.com.br. Tem Instagram e Facebook também, Cidinha? Tenho. Tá, se quiser passar, pode falar. Facebook é Cidinha Lemos também, né? Você vai encontrar. Instagram, mesma coisa. Cidinha Tudo Lemos, tranquilo. legal. Vamos falar aí sobre prorrogação dos recolhimentos dos tributos federais e também queria saber, né, da sua particularidade aí de algo que ninguém sabe. Já quis ser astronauta, Cidinha. Quem na família foi que te incentivou foi você mesmo. Eu acredito em disco voador. Ah, é? Legal. E, e em reencarnação, Daniel, porque eu já quero ser veterinária, astronauta, piloto primeiro, né, de avião, e assim vai. Tem uma lista aí de atividades aí. Eu espero as próximas. A próxima menos contador, então, quer dizer. Não, essa já. Depois de todas eu volto. Depois Eu gosto, volta lá. eu gosto de números. Eu também sou fã de números. Vamos lá, Cidinha. Você tem 10 minutos aí, o palco é seu. Ok. Bom, nós vamos falar sobre a prorrogação do DAS, né? O DAS é a guia que nós pagamos o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário que uniu os principais tributos, né? Então, nós temos aqui os impostos federais administrados pela Receita Federal do Brasil e a Previdência Social, que englobam o imposto de renda, pessoa jurídica, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né, CSLL, a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, o PIS, Contribuição para PIS e PASEP, e a CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária. Os impostos administrados pelo Estado é o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços, prestação de transporte interestadual, intermunicipal e da comunicação. E o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é administrado pelo município. Na verdade, a maioria dos impostos que compõem o Simples Nacional, ele é administrado pela Receita Federal, né? O Simples Nacional, ele foi norteado pela Lei 123/2006, está em vigor desde 2007, 1 de 7 de 2007. E os meus colegas contadores há de convir comigo que o Simples Nacional não é tão simples assim, né? Ele tem várias particularidades, vários anexos que a gente tem que saber em cada atividade, cada ramo de atividade se encaixa, né? É um pouquinho complexo o Simples Nacional. Pode mudar, Daniel, por favor. O Simples Nacional, ele é recolhido todo dia 20 do mês posterior à apuração, né, aos lançamentos, a parte fiscal que a gente faz aqui, das mercadorias, dos produtos, dos serviços prestados, dos fretes, né? Então, ele é recolhido todo dia 20. Mas, diante da pandemia agora, da calamidade, então, a gente teve o decreto número 6, que entrou em vigor a partir do dia 20 de março, que foi referente à pandemia Covid-19, e o governo federal prorrogou o recolhimento do Simples Nacional, conforme a resolução CGSN do número 154 de 30 de abril de 3 de abril de 2020. Perdão, gente. Na verdade, vamos lá, o que é o CGSN? Os nossos amigos que estão aí ouvindo, os empresários, ele é o gestor, né, do Simples Nacional, Conselho Gestor do Simples Nacional. Pode dar sequência aí, Daniel, por favor. Então, os vencimentos prorrogados ficaram assim. A competência 3 de 2020
que o vencimento original seria 20/4/2020, teve os impostos federais prorrogados para 20/10/2020 e o estadual e municipal para o dia 20/7/2020. A referência 4, que o vencimento é 20/5, foi prorrogado os federais para 20/11/2020 e CMS e ISS 20/8/2020. E a competência 5, com vencimento para 20/6, foi prorrogado para 20/12/2020 e CMS e ISS 20/9/2020. Olha a confusão aí para a gente, né? Uma guia que vai ter que ser desmembrada. E as guias vão ser emitidas com um vencimento separado. Só que no início agora do mês de abril, as empresas que nós fomos apurando simples e emitindo as guias, os DAS, eles ainda estavam saindo tudo com vencimento para o dia 20/4. Depois eles começaram a sair com vencimento para o dia 20/7, mas unificado, todos os impostos. E a gente vem testando aqui, né, atualizando, e até agora, até o presente momento, como disse o nosso amigo Márcio aí, deixa eu olhar lá, né, se não mudou agora, se não teve nenhuma alteração, mas até o presente momento, a emissão do DAS continua saindo dessa forma, né? Ainda não está conseguindo, a gente ainda não está conseguindo emitir as guias em separado, né? Acho que tem mais uma telinha, Daniel. Não, já é o qual. Então, foi rapidinho aí para entender essa prorrogação. A questão que ainda está em aberto, como que a gente vai emitir essa guia separada, porque você entra lá no site para emitir, ainda não está saindo. E a orientação que eu estou dando para o meu cliente é a seguinte: vamos aguardar. Se você quiser pagar, a guia já está na sua mão. Se você quiser esperar, a gente vai acompanhando para ver essa alteração, né? E assim que tiver alguma novidade, nós vamos passando, orientando os clientes. Uma dúvida que surgiu hoje de um cliente foi o seguinte: ele me disse assim, mas depois quando chegar lá no dia 20/12, no dia 20/11, eu vou ter o imposto do mês também para pagar, vai acumular. Então, eu acho que eu vou já me preparando para ir pagando esses impostos, antecipando, né? Então, a guia vai ser entregue normalmente, certinho, né, dentro do prazo. Hoje foi dia 20, mas os meus clientes já receberam essa guia. Acho que a última que eu entreguei foi perto do dia 9, que a gente está bem antecipado aqui. E eles tomaram uma decisão que vão pagar da forma mais suave, né, para não deixar acumular tudo no final do ano. Legal, Cidinha. Bacana, Cidinha. Obrigado pelos esclarecimentos. Você estava falando, a gente estava comentando sobre isso um pouco antes do pessoal chegar, né? Que as coisas mudam muito rápido, né? O Paulo vai falar aí sobre a questão trabalhista, mas voltada para a área de departamento pessoal, que é importante, né? A gente teve uma palestra somente com os advogados aí da parte trabalhista, mas a gente entende também que os contadores também fazem muito essa parte trabalhista nos escritórios de contabilidade, onde o Paulo vai explicar um pouquinho, mas só para dar uma amplitude maior, né? Para falar a respeito sobre o que a Cidinha está falando, sobre essas mudanças, própria rescisão aí, né? Pelo que a gente ficou acompanhando, a suspensão de contrato de trabalho, ficou aquelas indefinições aí, né? E suspende, não suspende, pode suspender, não pode suspender, acho que o Paulo vai falar um pouquinho mais. Então, o contador acaba ficando ali, olha, vou te dar uma resposta agora, mas daqui a um minuto pode ser outra, né? Então, vai acompanhando, porque está mudando o tempo todo, né? Então, a gente os contadores já passavam por isso e agora mais ainda. Obrigado, Cidinha. Vamos mantendo atualizado aí. Obrigado pela participação. Quem tiver pergunta para a Cidinha, colocar no chat aí, que daqui a pouquinho a gente vai responder sobre a questão do Simples Nacional. Então, vocês aí que tiverem dúvidas sobre o Simples Nacional, pode perguntar que a Cidinha vai responder para vocês aí. Obrigado, Cidinha. Nada, Daniel. Eu que te agradeço. Agradeço, Lari, também pelo convite, ao Cadu, tá? Pela oportunidade. Muito obrigada. Que bom, Cidinha. Nós que agradecemos aí o seu tempo, que é o que você tem de mais valioso que está doando para a gente aqui. O conhecimento também. Obrigado, Cidinha.
Vamos ao próximo palestrante, já deu um spoiler aí, ó, Paulo César Lourenço, da Logo Contabilidade, 17 anos no mercado. Tá escutando aí, Paulo? Deixa eu ver Estou se... ouvindo. Estou ouvindo. Opa! 17 anos no mercado, também de São José do Rio Preto. Algo que ninguém sabe sobre mim, sou músico, morei 1 ano no Japão. Até pedi para o Paulo, depois ele vai falar o nome do instrumento aí que ele é músico. Eu falei para o Paulo, pô, Paulo, podia dar uma palhinha para a gente, né? Naquele 5 minutos antes de começar a palestra, podia dar uma palhinha. Mas, ó, se conseguir convencer você no final e o pessoal topar, você pode dar uma palhinha no final. Mas ele disse que não dá. Eu acho que foi desculpa. Não, meu instrumento é de acompanhamento, não é de solo. Que pena. O site do Paulo aí é o Instagram, então é @logocontabilidade. Facebook também, Logo Contabilidade, Paulo? Também. Também? Tem site também? Não, tem o site também, logocontabilidade.com.br. Maravilha também. Paulo, o palco é seu. Qual que é o nome do instrumento que você toca? Tuba. Tuba? É. Tuba. É isso aí. Paulo, é com você, meu amigo. Muito boa noite. Quero primeiramente agradecer aos diretores do BNI, que é a maior e mais bem organizada rede de network do mundo. Tá? Eu já estou no BNI há 3 anos, tá? E posso falar que valeu muito a pena. Tá? E está valendo que eu já estou renovando novamente. Tá? Bom, o tema é muito complexo, muito demorado. Vou dar apenas uma pincelada aqui nessa parte trabalhista. Tá? Falar um pouco sobre alterações dos termos de teletrabalho, flexibilização na concessão de férias, possibilidade de antecipação de feriado, regra diferenciada para o banco de horas, redução de jornada de trabalho e salário mediante estabilidade, suspensão do contrato de trabalho mediante estabilidade também, e FGTS e algumas outras medidas. Pode passar, Zé. Falar um pouquinho sobre o teletrabalho. O teletrabalho teve alguma alteração agora, de acordo com o artigo 4º e 5º da medida provisória número 927. Como diz o meu sócio agora há pouco, que é advogado trabalhista, essas medidas agora, tá? Nós estamos conversando aqui e pode ser que isso já mudou, tá? Como diz o pessoal, pode ser que já tenha alterado aí, tá? Então, nós vamos dizer o que nós temos na mão aqui, por enquanto, tá? Bom, a notificação escrita ou eletrônica tem que ter 48 horas de antecedência, conforme diz o parágrafo 2º do artigo 4º da medida provisória 927. E fica dispensado também a formalização, tá? Então, não precisa ficar fazendo aquela formalização toda. Agora, pelo artigo 4º também da medida provisória, você está dispensado de formalizar. Convencionar quanto à responsabilidade pela infraestrutura e equipamentos em 30 dias, é o parágrafo 3º do artigo 4º. E pode ser adotado por estagiário e aprendizes, artigo 5º. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando você manda um funcionário para casa para trabalhar no home office ou teletrabalho, ele tem que ter acesso à internet, ele tem que ter equipamento, tá, para poder desempenhar as funções. E a legislação, ela diz o seguinte, se você não conseguir fazer o funcionário trabalhar em casa, você tem que pagar o salário dele do mesmo jeito, porque ele vai estar à disposição do empregador. Tá? Então, você tem que dar condições de trabalho para ele, tá? Com equipamento, se ele não tiver, internet. Tá? Outra coisa que a gente está pedindo para os clientes, orientando, pode fazer um contrato de comodato, já que você vai disponibilizar o teu equipamento, faz um contrato de comodato com o teu funcionário, porque ele vai estar usando o teu equipamento. Tá? E algum contrato bem feito, para não estar acessando qualquer coisa, qualquer site, porque senão pode pegar vírus e aí danifica todo o escritório. Pode passar, Zé. Antecipação de feriado. Possibilidade de antecipação de feriado, os feriados religiosos depende de acordo individual, tá? Porque não é um país que tem uma diversidade de religiões, então você tem que conversar com o funcionário antes. Possibilidade de compensação do banco de hora, que pode ser adotado também para estagiário, para aprendizes, notificação escrita ou eletrônica com 40 horas de antecedência. Essa antecipação aí ela consta do artigo 13 da medida provisória 927.
Tá? Ele fala que durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais e distritais e deverão notificar por escrito por meio eletrônico. Tá? Os feriados que referem a esse caput poderão ser utilizados para compensação do saldo do banco de hora. O aproveitamento de feriado religioso dependerá de concordância do empregado. Tá? Pode passar, Zé. Banco de horas. A possibilidade de compensação em até 18 meses, possibilidade de prorrogação de jornada em até 2 horas, não pode passar de 2 horas, porque senão a justiça trabalhista vai pegar no pé do empresário. 2 horas diárias, sem ultrapassar a 10ª hora, tá? Isso aqui, ele está no parágrafo 1º do artigo 14 da medida provisória 927. Possibilidade de compensação independente de norma coletiva ou acordo individual. Isso aqui reza no parágrafo 2º também do mesmo artigo, artigo 14, tá? Os sindicatos precisaram dar uma flexibilizada aí no tocante a esse banco de horas, aos acordos que foram feitos, porque senão ia travar o país, tá? Então, até o ministro lá assinou embaixo que pode fazer, o sindicato vai aceitar sim, tá? Zé, por favor, pode passar. Vamos falar um pouco sobre o FGTS também. Tem a suspensão da exigibilidade das competências de março, abril e maio, conforme diz o artigo 19 da medida provisória 927. Possibilidade de parcelamento do acumulado de março a maio de 2020 em 6 parcelas sem encargos, com pagamento a partir de julho de 2020, que é o artigo 20, parágrafo 1º. Isso aí cai naquilo que o Felício falou na primeira apresentação. A empresa, se ela não tiver uma reserva, ela vai fazer esse parcelamento e vai chegar lá no final do ano, ela vai ter 2 parcelas, tá? Ela vai ter o FGTS do mês e o FGTS parcelado. Então, é importante o que o Felício disse aí de fazer uma reserva de emergência aí, tá? E o detalhe importante disso aqui, para você ter direito a tudo isso, você tem que continuar, você está obrigado a entregar a GFIP. Se você não entregar a GFIP, nada disso vai ter valor, tá? Então, a empresa, ela, com essa pandemia, ela tem umas ferramentas à disposição dela, tá? Que são férias, que você pode antecipar, você pode fazer suspensão parcial do contrato de trabalho, tá? É uma redução, você pode colocar o funcionário para trabalhar meio período, tá? Você paga meio período e o governo vai pagar 90% do período que ele ficar ausente do escritório, tá? E você pode fazer a suspensão também total por 60 dias, tá? E também pode fazer a prorrogação dos impostos. Zé, por favor. Eu queria dizer o seguinte, a Logo Contabilidade, nós temos um advogado trabalhista em nosso escritório que está à disposição de nossos clientes para tirar todas as dúvidas, já que é um assunto bem complexo, tá? E nada como um advogado trabalhista para cuidar dessa área, tá? Eu falei a parte que é mais vinculada à contabilidade, mas isso tem muito assunto, tem muita interpretação. Ninguém sabe ainda como os tribunais daqui 2 anos vão interpretar o que está sendo feito agora. Tá? Então, é necessário tomar muito cuidado, tá? Pegar a assinatura de tudo que for fazer para evitar problema futuro. Tá? É o que eu tinha para expor, Zé. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pelas explicações, excelente aí, falando sobre essa parte, como a gente falou, a parte da folha de pagamento, né? Entrando no campo da contabilidade, né? Sim. Como o Paulo falou, a gente está falando mais a respeito da folha de pagamento, ficou aquela dúvida, algumas perguntas, mas já não falou sobre a parte trabalhista? Não, essa parte trabalhista é mais para o campo da contabilidade, aí da parte de departamento pessoal, né? Que a gente conhece como admissão, demissão, férias, né? Isso. E o contador tem que não entra nesse campo, né? E durante esse período aí foram várias regras que foram alteradas. Então a gente tem que pegar as regras, tem que identificar e já atender, tirar a dúvida do empresário. O empresário ele quer que você tenha na hora, na ponta da língua, o que eu posso fazer,
Posso pegar empréstimo bancário, como que for? Tem estabilidade, tem 2 meses de estabilidade. Se você for pagar a folha de pagamento com o financiamento bancário, você tem 2 meses de estabilidade para o funcionário, tá? É isso aí. Paulinho, eu vou deixar uma dúvida aí para você responder no final aí em relação aos sindicatos aí Tá. mas aí você não vai responder agora, tá? Minha dúvida aí vai ser em relação aos sindicatos aí que não queriam fazer. Você comentou mais ou menos por alto, mas eu queria saber a respeito dos sindicatos aí que não estavam querendo fazer a suspensão de contrato, sindicato que não respondia, né? Como proceder nesse caso. Mas fica essa dúvida aí para o final para você responder para mim. Pode ser, Paulinho? Beleza. Então tá bom, obrigado. Nada. Vamos ao nosso próximo palestrante, falar um pouquinho mais a fundo aí sobre o FGTS e o parcelamento. É o Márcio Rodrigo Tresso, ele é aqui, que é da Ideal Assessoria Contabilidade, tem 15 anos de mercado aí, tá, da cidade de Jales, algo que ninguém sabe sobre o Tresso, ele é guitarrista de uma banda de rock. Ó, já não sei se não combina, né? Mas tem aí a tuba do Paulo, agora tem a guitarra do Tresso, né? Dá para formar uma banda aqui de contadores, os médicos contábeis, né? Banda Médicos Contábeis, pensar no nome aí depois. É aqui a página dele, é isso mesmo, Márcio? Me corrija se estiver errado aí, não sei se de repente eu errei. É isso mesmo. Esse ideal. Tem Instagram também, Márcio? Temos o Instagram, Ideal Contabilidade, e tem o Facebook também, Ideal Contabilidade também. Maravilha, Márcio. Márcio, se tiver, eu não sei se você está com fone de ouvido aí, porque está dando um pouquinho de eco, talvez fique um pouquinho... Eu não tenho aqui. Você não tem? Então tudo bem. Vou falar mais próximo aqui, acho que vai ficar melhor. Maravilha, meu amigo. Então, Márcio, o palco é seu, você tem 10 minutos aí para falar sobre... Lembrando que o pessoal que tiver dúvida pode ir colocando, tem algumas dúvidas aqui já no chat aqui. E quem tiver dúvida, colocando aí no chat aí, que no final a gente vai responder. Márcio, é com você, meu amigo. Tá, ok. Bom, aprofundando um pouquinho mais sobre o fundo de garantia, né? Ele é mais uma das obrigações aí dos empresários, que já não são poucas. Fundo de garantia, 8% do salário do funcionário a mais aí para estar pagando para cada funcionário. E a Caixa soltou uma circular dia 25 de março, né, que trouxe alguns procedimentos adotados no caso da suspensão temporária do fundo de garantia para as competências de março, abril e maio de 2020. Seu recolhimento pode ser parcelado sem incidência de juros ou multa, né? Pode passar, então, Zé. Pode, é isso. Para quem se aplica? Para todos os empregadores, inclusive os domésticos. Pode se beneficiar dessa suspensão independente de adesão prévia, ou seja, só você ter o funcionário que você pode aplicar isso daí. O que precisa? Quais são os requisitos? Os empregadores, através do seu contador, que vai precisar do contador para estar fazendo aí a gente chama de CFIP, né, na conectividade social, obrigado a declarar essas informações do FGTS por meio da conectividade social e do e-social, até o dia 7 de cada mês, para fazer o uso desse benefício. Sendo que essas informações se caracterizam como confissão de débito e constituem instrumento para cobrança depois do fundo de garantia. Ou seja, você vai estar declarando, né, e a Caixa vai te cobrar depois se você não recolher. Pode estar pagando posteriormente, só que, no entanto, o governo vai te cobrar, né? Então, e o contador tem que declarar aí todo dia 7 de cada mês. Pode passar, Zé. Qual é o prazo? Caso o empregador não envie sua declaração até o dia 7 de cada mês, ele tem uma data limite para fazer isso, que é dia 20 de junho, para não sofrer incidência de multa ou encargo. Caso esse prazo limite não seja observado, as competências dos meses de março, abril e maio vai ser considerado em atraso, e aí sim vai ter juro e multa na forma do artigo 22 aí da lei de 1990. Tá ok, pessoal? Então,
Temos o prazo aí para transmitir essas declarações até o dia 20 de junho. Pode passar, Zé. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, você precisou dispensar alguém, por exemplo, o empregador vai ter que recolher esses valores decorrentes de suspensão, tá? Inclusive as parcelas que ainda vão vencer, né? Bem como aquelas devidas em razão das verbas rescisórias. Então, você vai pagar as que vão vencer e também a da rescisão sem incidência de multa, desde que seja realizado até 10 dias contados da data da rescisão ou no dia 7 do próximo mês, que acontecer primeiro, o prazo aí para estar recolhendo essas guias. Pode passar, Zé. Como que vai funcionar o parcelamento? A pessoa, então, não pagou. Vai deixar de pagar as parcelas dos meses de março, abril e maio e pode ser parcelado em 6 vezes fixas, com vencimento no dia 7 de cada mês. Começa em julho e termina no dia 7 de dezembro de 2020. Não tem previsão de valor mínimo de parcela, como acontece, por exemplo, no Simples Nacional, no INSS, que tem um valor mínimo para estar pagando. No fundo de garantia não vai acontecer isso. O pagamento pode ser antecipado a interesse do empregador ou do empregador doméstico. Ou seja, o valor pode ser pequeno, que não vai ter um valor mínimo para parcelas. O pagamento das parcelas ensejará incidência de multas e encargos nos termos do artigo 22, né, a falta de pagamento, né? E isso também, com a falta do pagamento, vai também bloquear o certificado de regularidade, não vai sair a CND, a certidão da Caixa. Ok? Pode passar, Zé. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida a gente está à disposição, pode estar perguntando. O fundo de garantia é uma obrigação, foi um dos primeiros, vou chamar de benefício, mas foi uma das primeiras atitudes aí que o governo lançou, que é o braço, que é a Caixa Federal, através dessa circular, né? Então, ele possibilitou essa prorrogação, esse parcelamento sem juros e multa, e essa suspensão até o mês 7, né, para começar a pagar. Tá ok? Um grande abraço e obrigado pela oportunidade aí de poder estar participando. Muito obrigado, Márcio Tresso. Obrigado aí pela tua participação, pelos teus esclarecimentos. Márcio também vai ficar com a gente aí até o finalzinho aí para a gente poder tirar as dúvidas. Pessoal, lembrando que são 5 grandes especialistas aí, contadores, especialistas em suas áreas. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, de repente eles podem, que não esteja relacionado ao tema, fiquem à vontade também para responder, que nós temos 5 especialistas, então com certeza aí eles vão poder tirar outras dúvidas de vocês. Márcio, obrigado mais uma vez aí pela tua explanação, pelo tema, é muito importante, né? Também faz parte aí do departamento pessoal, dentro de uma contabilidade, e gera sempre muitas dúvidas. Obrigado, Ok, Márcio. obrigado. Para o nosso próximo, Eduardo Briguente, o Cadu. Cadu, tá na escuta? Na escuta. Cadu ficou meio... Aqui a gente tem sempre por hábito, né, perguntar algo que ninguém sabe sobre a pessoa, né? A gente tem esse hábito aí. O Cadu tem uma particularidade aí diferente. Então, vamos começar a apresentação aí. Vamos começar do começo, né? Então, o Cadu ele vai falar sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física. Nome do palestrante Carlos Eduardo Briguente, da Contabilidade Briguente. Tempo de mercado, ele está há 22 anos no mercado. A cidade Catanduva. Algo que ninguém sabe sobre ele, fez curso de inseminação artificial em bovinos. O Cadu vai contar um pouquinho para a gente sobre esse curso aí. A página na internet é www.contabilidadebriguente.com.br. O Instagram, Cadu, qual que é o Instagram da Contabilidade Briguente? É o @Contabilidade Briguente. Então, o Briguente com GH. Meu nome lá ficou Briguente trocado o H lá, mas é igual à empresa lá, Contabilidade Briguente. Briguente, tão certo que está ali é o da contabilidade, né? Ficou trocado ali, mas o de baixo ali é o que está certo, né?
É o Contabilidade Briguente. E também tem aí quem seguir aí o Instagram do Cadu aí também é bem ativo, aí tem uma série de informações, sigam Isso. aí, curtam, sigam. Pode perguntar que o Cadu está aí para responder. O Cadu também, além de membro aí, ele é diretor consultor do BNI no Noroeste Paulista. Cadu, como eu pedi, né, para os outros 4, né? Se eu pular você aqui, vai ficar um negócio estranho, né? Eu não vou abrir para pergunta no chat mais detalhes, mas eu vou deixar aí, vou deixar aí à vontade aí para você falar um pouquinho sobre esse curso de disseminação e por que mudou de ideia, não seguir Não. a contabilidade. Não, bom demais. Antes dos 18 anos, eu gostava muito de ir para o sítio, andar a cavalo e mexer muito com gado. Então, minha paixão sempre foi estar no sítio, nessa área rural, e me apaixonei para fazer. Falei, eu vou ser veterinário. Aí, com 18 anos, comecei a trabalhar no escritório, aí mudou. Aí fiz curso de direito, fui ser contador, aí mudou as prioridades, mas gosto muito ainda de ir para o sítio. Que legal. Bom demais. Nas folgas agora, né? Agora que é bom que trabalha home office, pode ir Não, mais vezes, né? E tô fazendo isso. Pior que é mesmo. Isso aí. Curte um pouco mais a família. Cadu, o palco é seu, meu amigo. Você tem 10 minutos aí. Beleza. Primeiro agradecer aí o Zé Daniel, o André Montovani, diretores executivos que proporcionaram esse webinar, e agradecer também a oportunidade que me deram há 3 anos atrás de formar o grupo aqui em Catanduva e entrar nesse mundo do BNI, que fez a diferença na minha carreira aqui. Primeiro vamos falar de imposto de renda pessoal física, né? Vamos, aliás, falar um pouco sobre esse tema. Primeira situação, ele foi prorrogado. Então, pela primeira vez aí nos últimos tempos, mudou para 30 de junho o prazo de entrega do imposto de renda, que era para ser agora no final do mês. E, consequentemente, as cotas também foram prorrogadas. A primeira vai ser dia 30 de junho, e para quem parcelar em 8 vezes, vai ser 29 de janeiro de 2021. Mas, embora o prazo prorrogou, a gente tem que sempre, eu vou falar mais para frente, sempre manter a documentação, tudo em ordem para a gente já fazer isso. Pode passar, Zé. Então, falar por cima, quem que é obrigado a entregar o imposto de renda? Primeiro, quem recebeu mais que 28 mil de rendimento tributável. Exemplo, salário, aposentadoria, aluguéis. Quem ganhou mais de 40 mil referente a rendimentos isentos e não tributáveis. Exemplo, indenização trabalhista, rendimento de poupança, recebeu doações. Quem teve ganho na venda de casa, então teve alguma venda de algum imóvel, alguma coisa, tem que fazer imposto de renda. Quem operou em bolsa de valores, que está em alta aí nos últimos tempos, a pessoa foi lá e aplicou um valor pequeno em bolsa de valores, isso já é suficiente para torná-lo obrigatório a entregar o imposto de renda. A parte rural, quem tem rendimento mais que 142 mil em atividade rural, também tem que observar essa obrigação. Quem tem patrimônio total entre casa, carro, aplicações financeiras que ultrapassem 300 mil reais, também é obrigado a entregar. Então, esses são alguns exemplos aí de quem mais corriqueiro, de quem tem que entregar o imposto de renda. Agora, essa parte que eu queria dar mais atenção a todos, que é o cruzamento de informações. Acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez do Big Brother fiscal. O governo sabe de tudo que acontece na nossa vida. Eu vou dar aqui uns 8 exemplos de como que é isso na prática. Primeira situação, ele pega o imposto de renda dos contribuintes e faz cruzamento de informação. Por exemplo, o Zé Daniel fala que pagou aluguel para mim. No imposto de renda ele declara que pagou aluguel e eu não declaro que recebi. Pronto, já tem o cruzamento de informação. Um fala uma coisa e o outro fala outra. Essa é a primeira forma que ele consegue pegar irregularidades. Movimentação financeira. Todas as instituições financeiras, todos os bancos têm que passar movimentação para a Receita Federal. Ele passa toda a movimentação de todo mundo. Assim, caso você tenha lançado algum valor relacionado a este banco, a essa instituição, diferente do que eles apresentaram para o fisco, a chance de você cair aí numa malha fina é grande. Então, você
ele já sabe, antes de você declarar, já sabe a tua movimentação. Despesas médicas. Todos os médicos, eles têm que declarar, fazer uma declaração para o governo, chamada de MEB, que ele informa CPF e valor de todos os gastos, de todos os recebimentos, na verdade, de todos os clientes dele. Então, numa dessa, o que acontece? A hora que você vai no médico, se você foi no médico recentemente, por exemplo, essa consulta que você fez com ele, o pagamento que você fez, ele já vai estar declarado no governo. Então, quando você lança um valor que você pagou de médico, ou às vezes você não lança esse valor, a Receita consegue cruzar e te chamar para tirar qualquer dúvida que ela tiver. Rendimentos e imposto de renda retido na fonte. Quer dizer, todas as fontes pagadoras, elas têm que entregar uma declaração chamada DIRF. O que é? Nessa declaração vai o valor e a quantidade de imposto que reteve no pagamento. Então, o que ela faz? Ela identifica se os rendimentos que essa empresa passou para o governo se consta da sua declaração, se você realmente declarou o valor que você recebeu. Até abrindo parênteses, às vezes a pessoa cai na malha fina porque ela erra na hora de digitar. Então, uma simples digitação errada do valor do teu rendimento já é motivo para cair na malha fina, através desse cruzamento. Cartões de crédito. Aqui é o seguinte, as operadoras de cartão, ela tem que informar o governo mesmo quando você recebe ou quando você paga. Então, quem recebe de cartão ou quem paga qualquer coisa com cartão, o governo fica sabendo. Aí, o que acontece? Ela pega o valor total declarado nos seus cartões que você pôs e vê se o que você gastou é compatível com o que você ganhou de rendimento. Então, às vezes, qual que é a dica? Às vezes a pessoa, ela empresta o cartão de crédito, empresta para familiares para conseguir ganhar ponto no cartão. Aí isso também complica. Venda de ações, a mesma coisa. Qualquer valor que você operou de cartões de crédito, qualquer valor que você vendeu de ações, o governo fica sabendo. Aí, se você não declarar, a própria corretora, que é onde você operou, ela te denuncia. Compra e venda de imóveis. Todas as imobiliárias, os oficiais de registro de cartórios e notas, eles têm que informar o governo através da DOI, chama Declaração de Operações Imobiliárias. Então, quer dizer, tudo que você comprou ou vendeu de imóveis, as oficiais de cartório já declaram o governo, então você, não declarando, é passível de cair em malha fina. E, por último, rendimento de aluguéis. Agora sim, as imobiliárias, quando você tem um imóvel na imobiliária, você tem que informar certinho, porque a própria imobiliária já te denuncia também. Ela passa todos os imóveis que você tem e todos os valores que você recebe. Agora, pode passar o próximo, Zé. Tá, então, diante de todo esse monte de cruzamento de informação, o que pode ocorrer, o que você pode se preparar para fazer uma declaração tranquila? Primeiro, tem um ponto que o Felício até falou de relacionamento. O primeiro ponto é sempre ter um relacionamento bom com o teu contador e, sim, diariamente ou mensalmente você ter uma aproximação, porque esse ano a gente fala que nós fazemos a declaração de ajuste do imposto de renda, porque o imposto de renda realmente ele é feito mensalmente, ele é feito durante o ano. Nessa época, nós simplesmente juntamos as informações e passamos para o governo. Então, o que você tem que fazer mensalmente? Separa uma gaveta lá, pega uma pastinha que você tem na tua casa, começa assim que você tiver despesas médicas, odontológicas, você vai guardando essas despesas. Despesas escolares dos seus dependentes, doações que você faz, comprovante de aluguéis, pagamento de previdência privada. Então, você tem que separar esses documentos, porque se você, por exemplo, vender um veículo ou vender uma casa, o imposto que você paga sobre essa operação vence no mês seguinte. Então, não adianta você, no final do ano, chamar o contador. Então, você vai fazendo essa pasta, vai juntando documentações e sempre mantendo o contador informado do que você faz. Esse é o principal dica. Não adianta, às vezes, só no final correr atrás da documentação. Vai passar, Isaac.
Uma coisa que eu queria comentar também, nessa época que nós fazemos imposto de renda, existe a possibilidade de verificar quem paga muito imposto de renda. Então, tem pessoas que prestam serviço, como advogado, dentista, médicos, arquitetos, na pessoa física. Então, muitas vezes, compensa o quê? Você abrir uma empresa, você ter uma pessoa jurídica para poder receber esse dinheiro pela pessoa jurídica, que a carga tributária diminui muito. Então, por exemplo, teve um caso recente que nós fizemos análise, a pessoa recebia como autônomo em torno de quase R$20.000 por mês, e na pessoa jurídica, fazendo a contabilidade, distribuindo lucro, você conseguiu uma redução de mais ou menos 39% da carga tributária. Então, nesse momento também é bem importante você estar alinhado com o contador, com a parte de contabilidade, porque pode ter muita redução de imposto nessa parte. Quer passar, Isa? Aqui alguns pontos que eu queria só passar a título de conhecimento, para a gente finalizando. Existem algumas linhas de crédito que o governo está soltando constantemente. E eu vou citar 4 delas aqui como exemplo. Então, aconselho que vocês procurem o contador, procurem o próprio banco também, para ver se encaixa no seu caso, que pode ajudar no fluxo de caixa aí que o Feliz falou que a gente tem que ter esse fluxo de caixa. O que a Cidinha comentou da prorrogação do Simples, se você prorrogar lá para frente, você tem que estar preparado para o teu fluxo de caixa, porque você vai ter que pagar tudo lá na frente. Então, algumas fontes de recursos que eu vi, é o Banco do Povo, a Caixa Econômica Federal, o Sicob, o Desenvolve São Paulo. São algumas fontes de crédito aí que o pessoal está conseguindo fazer algum levantamento e está ajudando a passar essa fase aí. Legal, Cadu. Obrigado. Beleza. Obrigado aí pela tua apresentação sobre imposto de renda da pessoa física, acertando contas com o Leão, né? Não é porque o Leão só adiou um pouquinho a mordida, né? Então foi lá para junho, não ficou. Para junho. Não é uma coisa que esqueceu. O governo não esqueceu de dar uma mordida, não. Só deixou ali para frente. A gente já tem algumas perguntas aqui, algumas dúvidas. Vamos começar aqui. Eu vou deixar os nossos palestrantes aí para eles responderem, ficar à vontade. Tem algumas específicas aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, achando aqui as dúvidas. Tem uma dúvida aqui para o Anderson Felício. Deixa eu ver aqui. Não, essa daqui é da Elane Inácio para Cidinha. Cidinha, realmente irá acumular esses impostos ou estão pensando em um parcelamento? Cidinha, pode responder para a gente? Cadu, se você puder ajudar a Cidinha, deixa eu ver. Cidinha? Pronto? Está me ouvindo? Ouvindo. Eu realmente vi a pergunta como que é, Elaine, né? Elaine Inácio. Eu vou... Até agora, a gente não tem nenhuma instrução sobre esse assunto. Né, já me questionaram, eu disse, meu cliente me questionou, né? E aí, depois, vou ter que pagar tudo junto e tal. Então, assim, até agora a gente não tem nenhuma instrução ainda, não saiu nada a respeito disso. Vamos aguardar, né? Quem sabe para frente sai alguma coisa. Eu não vi Cidinha, nada. Posso só completar? Por favor. É que, na verdade, o Simples Nacional já tem um parcelamento dele por si só, que pode ser feito até em 60 parcelas, mas é um parcelamento por ano. Sim. Então, se acaso não houve o pagamento desses tributos, mesmo com a postergação, diferimento do prazo do Simples Nacional, procure seu contador lá para o final do ano, no mês de dezembro. Para quê? Para que você verifique quais são as suas pendências e faça o parcelamento no final do ano, para que a sua opção do Simples Nacional continue. Porque a opção sempre é dada no final do ano, como início do ano, né? A opção pelo regime tributário. Então, quando você procurar lá, você alinha as dívidas e aí sim você continua como pelo Simples. Vamos torcer, né, Cidinha, para que saia algum financiamento excepcional do Corona. Porque excepcional nem pode sair. Parcelamento do Corona. A gente tá todo mundo esperando. Sem juros, né? Sem juros, né, Cadu? Porque essa, Anderson, é uma solução, realmente. Você não conseguiu, você tem ainda essa chance, né?
Mas, por Isso. enquanto, prorrogou o vencimento, só que vou citar dezembro, por exemplo. Dezembro você vai recolher o teu imposto apurado em novembro, né? Não teve, a gente ainda não sabe se vai ter liberar mais alguma coisa, mas seria bom. A gente aguarda um refis aí, né? Um refinanciamento. Bom, Esperamos. temos mais uma dúvida aqui do André Mantovani. Quando manda o colaborador para o home office, que benefícios são possíveis desonerar a empresa? VR, VT, Vale Refeição, Vale Transporte. Esse daqui veio na sequência, eu acho que seria o Paulinho, da Logo Contabilidade. Paulinho? Nesse caso aí, ele só pode tirar o Vale Transporte, tá? O Vale Refeição ainda tem que continuar, porque isso aí é acordo individual que foi feito pelo funcionário. O Vale Transporte sem problema. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Boa noite. Tem uma pergunta para eles. Essa pergunta foi feita reservada. Tem uma secretária que vence as férias na terça e ela apresentou um atestado de 40 dias. Quebrou o dedinho do pé sexta passada. Minha intenção era aplicar a suspensão do contrato de trabalho. Esse atestado pode prejudicar em algo neste afastamento permitido pelo governo? Nesse caso aí, ela não vai poder suspender, ela vai cair nas regras da Previdência, que suspende a partir de 15 dias, porque o contrato já vai estar interrompido com atestado. Ele entra nas regras normal. Perfeito. Aqui a Karina Molinari repetiu essa pergunta no final. É isso aí. Paulinho, aproveitando, eu tinha aquela dúvida lá, você pode responder para mim aí? Tá, vou falar sobre o sindicato. Alguns sindicatos, eles não gostaram da posição do tribunal em relação a fortalecer os acordos individuais. E na Constituição tem realmente previsto que o sindicato tem que participar, tá? Mas a medida provisória privilegiou o acordo individual para dar mais agilidade e é só em caráter excepcional, tá? Após o período aí da pandemia, vai voltar tudo ao normal, tá? E uma boa parte tem alguns sindicatos que estão relutando ainda em aceitar isso, tá? Mas uma boa parte está disponibilizando, inclusive, aditivo de convenção coletiva. Um exemplo deles é o Secov, de São Paulo. Tá? Então, tá mais tranquilo. Eles estão mais flexíveis, vamos assim dizer. Maravilha, Paulinho, obrigado. Esclareceu minhas dúvidas aqui sobre o sindicato. Beleza. Pessoal, então é isso, né? Queria agradecer aí todos os palestrantes, ao Felício, ao Paulo, ao Cadu, ao Márcio, à Cidinha, né? Pelas excelentes explicações. Todos vocês devem ter notado aí que todos falaram muito do BNI, né? Então, vou explicar para vocês aí um pouquinho sobre o BNI, né? Para que vocês possam conhecer também, né? Aqueles que não fazem parte ou ainda não conheceram. É a maior organização de network do mundo. A gente está presente em mais de 83 países, né? Com mais de 230 mil membros. No Noroeste Paulista, que a iniciativa foi feita aí pelo Noroeste Paulista, né? BNI Noroeste Paulista. Estamos com 5 grupos ativos em 4 cidades, então São José do Rio Preto, Catanduva, Jales e Olímpia. Geraram mais de 17 milhões de reais em negócios fechados só nos últimos 12 meses. Então, estamos com alguns grupos de formação aí, né? Em Mirassol, Fernandópolis e mais grupos também em São José do Rio Preto. O nosso maior diferencial do BNI é uma especialista por segmento, então não existe concorrência interna. E a gente busca também sempre o desenvolvimento de relacionamentos que resultam em oportunidades qualificadas de negócio. A gente busca se reunir com frequência para estreitar os relacionamentos. Em época de pandemia, aí, onde a gente está, muitas pessoas estão trabalhando no home office e não conseguem sair de casa, né? É uma excelente oportunidade aí para conhecer e trocar experiência e fazer novas amizades, fazer principalmente negócios aí nesse momento, tá? Queria agradecer aí a presença de todos. Se quiserem saber mais, vocês podem acessar o nosso site www.bninop.com.br. No Instagram também tem todos esses profissionais aí, junto com os demais profissionais, estão lá, com os contatos deles também, @BNI Noroeste Paulista. Fazer uma correção sobre a Felício, né?
É Felício, não é Felício Assessoria Contábil, é Felício Contabilidade, tá? Já me mandaram mensagem aqui só para corrigir, tá? A gente passou os contatos aí só para corrigir, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, ao Paulinho, Paulo Lourenço, Beni Start, a Cidinha, do Beni Olimpo, ao Anderson Felício, do Beni Mindset, né? Ao Márcio Tresso, do Beni Revolução, e também ao Carlos Eduardo Briguente, do Beni Valor. Com isso, também, em nome deles, eu agradeço todos os membros que estiveram presentes também aqui nessa palestra, pelo prestígio, né? Esses excelentes profissionais aí, que o Beni Noroeste Paulista está muito bem servido. Gratidão a todos por doarem o que vocês têm de mais valioso, que é o tempo de vocês, e a esses profissionais aí por doar também, além do tempo, o conhecimento deles aí, que eles investem e estão aí trabalhando junto aí demais aí nessa parte aí para trazer as informações para os empresários. Gratidão, pessoal. Uma excelente noite e sigam a nossa página aí para acompanhar os próximos eventos. Obrigado, pessoal.